Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio e vocês estão aqui no canal de resenhas do Dois Perdidos no Tempo. Se por acaso esse é o seu primeiro vídeo aqui do canal, aproveita, se inscreve logo aí, ativa o sininho, não perde as nossas resenhas, tá? Toda semana tem uma resenha de RPG e uma resenha de quadrinhos, beleza? Se você já está inscrito, já é de casa, aproveita, deixa logo o seu like aí no vídeo para ajudar a gente aqui no canal. Falou? Bom, sem mais delongas, vamos lá para a resenha, que hoje vai ser sobre quadrinhos. A gente vai falar dessa revista aqui, Capitão e Falcão, o Império Secreto. Tá? Essa edição aqui é a encadernada da coleção da Salvat. Tá? A Salvat, aquela parte da coleção que até tem a numeração romana aqui, que é dedicada a histórias clássicas da Marvel. E essa história, sim, é bastante clássica, tem muita coisa interessante, muita coisa legal para a gente comentar. E aqui eu vou fazer só um parêntese. Eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas se você tiver, de repente, acabado de assistir a série do Falcão e o Soldado Invernal, tá no hype, quer conhecer mais os personagens, eu recomendo bastante essa edição aqui. Por quê? Tem a ver com a história? É uma adaptação? A série adaptou alguma coisa que tem aqui? Não tem nada a ver essa história aqui com a história da série. Mas, se você está afim de conhecer melhor o Falcão, entender um pouquinho mais como é que o personagem se desenvolveu, essa aqui é uma excelente oportunidade. Tá? E é uma história que também é bastante relevante para a cronologia do Capitão América. Tá? Então vamos lá, eu vou tentar dividir aqui, eu vou falar por que essa história é importante para o Capitão América e depois eu passo para o Falcão, beleza? Então vamos lá. Bom, se você está chegando agora no mundo dos quadrinhos, talvez você não saiba, mas o Capitão América e o Falcão formaram uma dupla, agiram em dupla durante bastante tempo na década de 70. Né? Para vocês terem uma ideia, eles fizeram essa dupla, né, durou nos quadrinhos de 1971 até 78. E nesse período, a revista do Capitão América foi rebatizada como Capitão América e Falcão. Né? Então, é justamente algumas dessas histórias que estão presentes aqui. E elas foram escritas, se não todas, mas uma boa parte, pelo Steve Englehart. Está até aqui o nome dele. Caso você não compreenda a minha maravilhosa pronúncia, Steve Englehart. Tá? O Mike Friedrich também contribui um pouco nos roteiros e os desenhos do Sal Buscema. Tá? E por que isso é importante? Quando o Steve assumiu a revista, ele começou a bolar as histórias ali e o que ele poderia trazer de interessante. Né? E se a gente for lembrar aqui de uma coisa, só para fazer um outro parêntese, o Capitão América ele é um personagem da Segunda Guerra Mundial, ali dos anos 40 e tal. Né? Depois ele caiu no esquecimento com o final da guerra, né? Não tinha mais aquele apelo. E em 1964, na histórica Avengers número 4, o Stan Lee e o Jack Kirby trouxeram o personagem de volta. Né? Jack Kirby, inclusive, foi um dos criadores do Capitão América. E a partir daí ele foi integrado ao universo Marvel, se juntou aos Vingadores, liderou os Vingadores, enfim. Mas onde é que eu quero chegar com isso? A América da década de 40 não era a mesma da década de 60. E menos ainda da década de 70, quando essas histórias foram publicadas. Então a pergunta que o Steve Englehart se fez foi justamente essa. O Capitão América ainda representa a América de hoje? De hoje, entendam, década de 70, né? A gente tinha aí mais ou menos uns 10 anos que ele havia sido descongelado. Essas histórias aqui foram publicadas originalmente em 74. Então esse foi o ponto de partida para os roteiros, né, dessa edição aqui. O conflito, talvez a primeira crise de consciência, né, entre o Capitão América personagem e a América que ele supostamente representa. Né? Então, com base nisso, o Steve desenvolveu uma trama na qual o Capitão América sofre um ataque midiático, né, uma campanha difamatória por boa parte da mídia, dizendo justamente isso, que ele é um personagem anacrônico, que a América precisa de um novo tipo de herói, que ele é antiquado, etc e tal. Né? E isso eu acho interessante da gente ressaltar aqui, porque em 74 a gente já estava discutindo de alguma forma esse poder que a mídia tem de repente definir os destinos de um país, de uma eleição, enfim. Então eu acho interessante a gente ressaltar esse aspecto. Né?
E a partir daí, claro, no mundo dos quadrinhos, isso tudo faz parte de uma grande conspiração engendrada justamente por esse império secreto aqui, para destruir, né, o Capitão América e tal, e colocar um fantoche no lugar dele, né, um outro herói criado para substituir o Capitão América, que é o Rocha Lunar, que na verdade é um vilão, aquela coisa toda dos quadrinhos, né? Mas o interessante é que durante essas edições, é justamente essa jornada do Capitão, ele chega a ser preso e tudo mais, mas nessa jornada dele descobrir exatamente o que está acontecendo, limpar o nome dele, né? E nisso aí ele é obviamente auxiliado pelo Falcão, já que os dois formavam uma dupla na época. Mas o Falcão não é o único personagem que faz participação especial aqui nessa edição. E eu acho legal a gente comentar também, porque tem uma coisa interessante nessas participações especiais. A gente vai ter aqui, deixa eu mostrar aqui para você, até para mostrar um pouquinho do traço do Sal, o Banshee, tá? Que na época ainda não era um X-Men oficialmente, né? Ele era só um personagem aliado dos X-Men, que inclusive também aparecem aqui na edição, tá? Olha só, a gente tem aqui Ciclope, Garota Marvel, Professor X, Nick Fury também faz uma ponta aqui, né, caçando o Capitão América. Mas por que é interessante essa participação dos X-Men aqui? Por que é legal de comentar? Nessa época, os X-Men não eram o sucesso que eles são hoje, né? Eles, inclusive, a revista dele estava republicando histórias antigas, né? A equipe tinha sido abandonada, então eles faziam só algumas participações especiais aqui e ali. E nessa saga do Capitão América é uma dessas participações. Essas histórias, como eu falei, foram publicadas em 74. O ressurgimento dos X-Men só vai acontecer no ano seguinte, em 75, né, com a também clássica Giant Size X-Men, que aí tem aquela equipe internacional com o Banshee, com o Wolverine, né, enfim, Colossus, toda aquela galera. Então, interessante a gente destacar essa participação dos X-Men aqui. Em relação ao Falcão agora, por que essa edição aqui é legal, é importante, é relevante para o Falcão? Bom, como eu falei, ele e o Capitão América formaram uma dupla que durou muito tempo, e aqui nessas histórias foi quando o Falcão começou a ser melhor trabalhado em termos de personalidade, né? O Falcão foi criado em 69, né, mas ele fazia algumas aparições aqui e ali, geralmente nas histórias do Capitão América, mas quando ele passou a ser um membro regular da revista, né, um integrante regular da revista, a personalidade dele foi sendo melhor desenvolvida. Então essas histórias são importantes se você quer conhecer os primórdios do Falcão, como é que ele começou a se desenvolver enquanto personagem. Mas não só isso, porque originalmente o Falcão, deixa eu ver se eu encontro rapidinho aqui um desenho. O Falcão, ele não tinha nem asas. Ele era um personagem que não voava, ele tinha só o companheiro dele, o Asa Vermelha, né, o Falcão, olha só, aqui, tá? Ele não tinha asas, enfim, ele era um personagem pouco desenvolvido, vamos colocar dessa maneira, né? E justamente quando ele começa essa parceria com o Capitão América, ele sente a necessidade de elevar um pouco o nível de poder dele para ser um companheiro digno, vamos colocar assim. Isso na visão dele, né? Para o Capitão América, para ele poder enfrentar ameaças no mesmo nível que o Capitão América. E aí ele recorre ao Pantera Negra. O Pantera Negra leva o Falcão para Wakanda. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, os dois aqui, o Pantera e o Falcão, tá? E lá em Wakanda, o Pantera Negra vai ajudar o Falcão a elevar esse nível de poder. Olha os dois aqui de novo, né? E aí é que finalmente o Falcão vai ganhar as suas asas. Olha só. Ou seja, essas edições vão mostrar essa fase de transição também do Falcão, tanto do desenvolvimento da personalidade quanto do fator das asas, né? Desde aqui, ou seja, desde 74, essas asas nunca mais abandonaram o Falcão, né? Mas antes ele não tinha. Então foram um presente do Pantera Negra para o Falcão. E é legal da gente comentar também, porque inicialmente essas asas elas só faziam com que o Falcão planasse. Ele não levantava voo, ele precisava do impulso, ele precisava de alguma coisa. Tanto que às vezes mostra que ele subindo em algum lugar para poder pular, enfim,
para poder planar com as asas e aí pegar o impulso, né, e voar. Então, assim, são coisas interessantes, são detalhes, né, para quem quer conhecer os personagens, para quem está chegando agora no mundo dos quadrinhos, conhece só das séries, dos filmes. Eu acho interessante, eu acho legal você conhecer esse material. São histórias bem divertidas e, claro, se a gente pensar que elas são da década de 70, talvez algumas coisas tenham se perdido um pouco no tempo. Mas, querendo ou não, tem uma proposição de discussão aqui, dessa questão da América, né? Tanto que a última história é justamente aqui, olha, o Capitão América deve morrer? Ou melhor, não é questionamento, né? Deve morrer, está afirmando. E nessa última história, ele vai justamente fazer todo esse questionamento, né? Vai ser a conclusão da saga, e ele vai fazer todo esse questionamento do que ele passou, da América de ontem, da América de hoje, né? Vai relembrar um pouco da questão da origem dele, olha, tudo pelo que ele passou até então, né? Então é como se ele fizesse um balanço, né, da vida dele e chegasse à conclusão se ele tem que continuar ou não a ser o Capitão América. Né? Aqui a gente tem algumas outras participações, vários heróis chegam e dão a opinião deles, né? O Thor, Homem de Ferro, Visão, né? A Sharon Carter. Então, assim, é uma edição legal porque ela tenta te colocar dentro da cabeça do Capitão América e quais são as angústias e o que ele está passando nesse período. Olha, eles perguntam aqui, mas qual é a América? Né? E aqui você já começa a ver uma América composta, né, por diferentes pessoas, né? Não só americanos natos, vamos colocar assim, mas pessoas de diversas nacionalidades que, por que não, passaram a integrar a América e promoveram, em maior ou menor escala, a mudança do país. Né? Ou precisam ser vistos para que aquela sociedade avance. Então, essa discussão, apesar de não ser, claro, uma discussão extremamente profunda, é legal, é interessante de você ver aqui nos quadrinhos. Né? Então, enfim, essa vai ser a nossa dica de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Capitão e Falcão, o Império Secreto. Lembrando sempre que você pode deixar o seu comentário aí embaixo, se você gostou, se você não gostou, outras histórias que você acha interessante da gente comentar aqui, histórias que você de repente não leu e quer ler, quer saber o que tem de interessante, sagas clássicas, histórias clássicas. O espaço está livre aí para a gente ir construindo o canal junto, beleza? Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Falou!